Vamos lá, na área, ele, Walter Mairovich, conosco. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia, professor Janete. É um prazer estar com o senhor. Estamos todos aqui meio impressionados com essa troca de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. O que o senhor achou de tudo isso, hein, professor? Eu estou aqui conversando com os meus botões para tentar aí, avaliar em que momento virá a exoneração, o pedido de exoneração do Moraes do Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? Porque a esposa dele, em janeiro de 24, ela celebrou um contrato. E depois, em novembro, começou, e a Polícia Federal apresenta isso, apresenta o quê? Diálogos entre o Moraes e o Vorcaro, e no sentido de que Moraes estaria por dentro de toda a atividade do Vorcaro e dando-lhe conselhos, orientações. E existe até uma mensagem que é a última delas, que parece e dá indicativos de que houve sim a troca. O Moraes interagiu com ele, respondia a ele, embora essas mensagens tivessem sido apagadas. A situação do Moraes é delicadíssima. Ele deveria de pronto se licenciar e imediatamente também ou se licencia ou se exonera. Exoneração é um termo técnico. No popular, tudo é demissão, tá? Ou seja, pede o boné, deixa a toga na cadeira e vai embora. Porque diante de tudo isso, os indicativos são fortíssimos de crime de advocacia administrativa. Esse crime prevê aquele que patrocina, que participa de uma forma direta ou indireta. No caso, são duas: diretamente pela mulher e indiretamente debaixo da toga. Ele patrocina o interesse privado contra a administração pública. Isso é crime de advocacia administrativa. Todos os elementos estão a indicar isso. A necessidade, evidentemente, de perícia técnica na verificação da troca de mensagens. Professor, estamos voltando para quem estava conosco na TV, estamos voltando, agora todo mundo junto e misturado. O professor Walter Mairovich, jurista, está aqui trazendo uma declaração bem forte, falando que Alexandre de Moraes deveria se exonerar, deveria pedir demissão, deveria sair, do Supremo Tribunal Federal diante da gravidade da revelação dessas mensagens que, segundo ele, deveriam passar por uma perícia. Mas, professor Mairovich, você acha que Alexandre de Moraes faria isso ou alguém tem que fazer isso com ele? Olha, pelo jeito e pela reação dos advogados, não vai fazer. Ou seja, ele vai tentar de alguma forma. Já existe inclusive um pedido para que o Supremo faça uma investigação. Ele vai, na realidade, sangrar. Vai buscar o corporativismo, mas o corporativismo aí é perigoso para os ministros, porque existe, em tese, crime, e quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas do crime, na responsabilização do crime. Então, o corporativo pode virar coautoria, pode virar participação, pode virar favorecimento, que também é crime. Então, a posição dos ministros do Supremo será muito difícil se saírem em defesa do Moraes. Se ele for partir aí, querer sangrar, evidentemente ele vai ter que se licenciar. Dificilmente fará isso, porque isso vai mostrar fraqueza, vai prejudicar a defesa. Mas de tudo isso, parece que esse foi o último canto do cisne para o Moraes.
Professor Eduardo Janete, hoje conosco aqui, quer fazer uma pergunta para o professor Walter Mairovich. Vai lá, Mairovich professor. trouxe um ponto novo aqui para o nosso debate, que é a questão da exoneração. Se o Moraes tivesse um senso de dignidade pessoal e profissional, ele pediria licença e uma profunda apuração tentando se defender. Parece que não é o caso. A pergunta que eu queria fazer, Mairovich, é a seguinte: existe alguma autoridade apta a exonerá-lo? Existe algum procedimento jurídico definido para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja demitido à justa causa da sua função? Isso é importantíssimo que o professor Janete coloca. Nós só temos, professor, uma saída, que se chama impeachment, que é pelo Senado. Só uma saída. Se a gente pensar em termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que fala em deveres dos juízes e fala em comportamento, o juiz tem que ter um comportamento probo, apropriado. O juiz não pode se advogar, se intrometer, dar pareceres, manter relações com partes, com interessados. E a Lei Orgânica da Magistratura dá uma série de punições para isso. Inclusive, colocação em disponibilidade, demissão, tem um elenco de penas. Acontece que, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, não existe um órgão disciplinar, fiscalizador, para iniciar um processo administrativo disciplinar. Não existe esse órgão, que é um órgão que existe, atenção, existe para os outros, todos os outros juízes. E isso é feito pelo Conselho Nacional de Justiça, que apura processo disciplinar, processo administrativo ou os próprios tribunais por suas corregedorias. Mas o Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça. Topograficamente, se a gente olhar a Constituição, vai ver que ele está abaixo. E o Supremo tem entendimento pacificado na sua jurisprudência, no sentido de que não devem qualquer satisfação ao Conselho Nacional de Justiça. Portanto, só sobra o quê? O impeachment, que é uma questão política junto ao Senado Federal. Só existe isso, infelizmente. Se está falando, professor Janete, o senhor evidentemente é mestre nisso, em código de ética, em código de conduta, ou seja, o comportamento ético. Estou dizendo que o senhor é esperto disso porque evidentemente é um filósofo. E a gente conhece na filosofia várias posições, desde o Sócrates até o grande Spinoza, Baruch Spinoza. Isso o senhor conhece bem. Então, essa questão ética fundamental, e que o Fachin propôs ridiculamente, um código de ética sem sanção. Quer dizer, uma perfumaria. Algo em que não acontece absolutamente nada. Então, código de ética está sendo discutido, mas a lei orgânica impõe ao juiz uma obrigação, um dever. O Moraes não poderia, como nenhum ministro pode, ter intimidade com alguém do porte do Vorcar. Professor Janete, o senhor conhece bem o que aconteceu na Itália. Na Itália, Michele Sindona era o banqueiro do Vaticano e o banqueiro da máfia. Agora, o que a gente está vendo? Está vendo, com relação ao Vorcaro, um banqueiro do Supremo Tribunal Federal. Isso é intolerável.